Bom, eu tive uma pergunta então no Facebook falando sobre o luto na criança e as reações possíveis. Eu gostei muito dessa pergunta, obviamente, quem me acompanha já sabe que o luto foi o meu link para retornar para esse mundo adotivo. Então, eu acho muito importante que a gente possa olhar para essa questão. Eu acho que ela é pouco valorizada e ela pode ter um peso muito grande na vinculação entre pais e filhos, tá? Para a gente começar falando sobre o luto, a gente vai precisar desconstruir alguns conceitos. O luto, geralmente, ele é associado à morte, mas não é assim. O luto, gente, ele é uma reação que é natural, esperada, de qualquer perda ou rompimento. Então, quando você se divorcia, você passa por um luto. Quando você muda de cidade, você passa por um luto. A criança, quando é acolhida, passa por um luto. Quando você tem um diagnóstico de infertilidade e descobre que não vai poder ter filhos, você passa por um luto. Tudo isso são perdas e rompimentos. Rompimentos de vínculo, tá? E perdas de possibilidades. Então, uma mulher que não pode ter filho, ela perdeu a oportunidade de ser mãe biológica. E isso é um luto, tá? Então, luto é tudo isso, não é só morte. E a gente precisa ficar atento, então. Bom, qual é a maior diferença, então, do luto da criança e do luto do adulto? Na verdade, é uma diferença simples e muito profunda. A criança vai depender do adulto para elaborar esse luto. Sozinha, ela não tem ainda ferramentas para lidar com todos esses sofrimentos, todos esses sentimentos que surgem quando ela tem um rompimento afetivo, principalmente um rompimento tão grave e profundo quanto da sua mãe biológica e depois do acolhimento, tá? Então, só pra gente ter uma ideia, eu vou trazer rapidinho aqui as fases do luto. A Maria Helena Franco e a equipe dela do 4 Estações falam em 4 fases do luto, tá? Essas fases, elas não são estáticas, ou seja, elas se sobrepõem o tempo todo. Às vezes a criança já tá lá na fase da reparação, mas ela ainda tem alguns episódios de raiva, ela ainda tem alguns episódios de busca, de reencontro. Então, assim, não quer dizer que se eu agora tô na fase 2, eu não vou ter mais os sentimentos da fase 1, por exemplo, tá? Não, essas fases elas vão se misturando. E o que acontece é que quando a criança consegue chegar na última fase, que é a fase da reparação e da elaboração, ela vai ficando cada vez mais tempo nessa fase. Ela deixa de revisitar muitas vezes as primeiras, tá? Até que ela consegue ficar na fase 4. Então, bom, quais são essas fases? A primeira fase é a fase da negação, que é marcada por choro, agressividade, muita angústia, tá? É a fase do nossa, como é que isso aconteceu, tá? A segunda fase é uma busca pelo reencontro. Então é assim, ela já tem um reconhecimento de que aquilo aconteceu e que não tem mais volta. Então, por exemplo, ela já entendeu que ela deixou a casa de acolhimento e que ela não vai mais voltar para lá. Mas ela ainda tem muito medo, muita raiva, ela ainda não se conforma de ter deixado as pessoas que ela se apegou, as figuras de apego que a gente fala, que são as figuras afetivas, que ela construiu lá e que eram os exemplos da vida dela até então, tá? Depois, o que é marcado, né? Então, assim, é marcado por muita agitação da criança, sofrimento psíquico, tá? E ainda tem um pouco de negação, então ainda tem choro, ainda tem raiva, tá? Ainda tem agressividade. Depois ela parte para uma fase de desespero. Essa fase é a mais angustiante, tá? Para os pais e para as pessoas que estão em volta do enlutado. Por quê? É a fase da depressão, tá? Essa pessoa, essa criança, né? Vamos falar mais então em termos da adoção.
essa criança percebe que não tem mais volta mesmo, tá? E ela sofre mais. E quanto menos negação ela tem, mais dor, tá? Menos negação, mais sofrimento. Então, é a fase da apatia e da depressão. Então, é quando a criança fica amuada, ela fica quietinha, ela não tem vontade de fazer muita coisa, de brincar, tá? E isso, gente, pode ser que no começo essa negação dela venha disfarçada também de muita euforia por conta das novidades. E aí, essa fase da depressão, ela vem como se a criança perdesse um pouco o interesse pelas coisas que antes ela gostou muito. Então, dos brinquedos novos, das roupas novas, dos passeios. É como se ela ficasse mais introspectiva, tá? Mas é um sinal, apesar de ser mais angustiante, é um sinal de que ela tá melhorando. E aí vem a fase da recuperação, que é quando a depressão começa a se mesclar com sentimentos mais positivos. E essa criança consegue, então, começar a voltar para o seu estado natural, para a sua curiosidade, para a sua alegria, tá? E ela vai ficando, então, como eu falei no começo, cada vez mais nessa fase. Mas isso não quer dizer que, uma vez que ela vivenciou isso, ela não vá voltar para as outras, certo? Então, essas fases são muito dinâmicas.